Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Telesaúde do FAM. Eu me chamo Igor Santana Cruz, sou coordenador bolsista aqui da Telesaúde do FAM. E hoje nosso podcast vai receber o Dr. Paulo Cardoso Novo. O Dr. Paulo é residente do Hospital Universitário Getúlio Vargas e ele vai contar um pouco da sua trajetória para a gente e desmistificar algumas coisas que as pessoas têm uma série de dúvidas, principalmente da diferença entre a neurocirurgia e a neurologia. Isso. Então, olá, professor. Tudo Olá, bom? obrigado Igor pelo convite, obrigado aí a toda a equipe da Telesaúde da UFAM e desde já parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz assim quando eu vejo um acadêmico em projetos de extensão, entrando, saindo um pouco da ensina, mas indo para a pesquisa e para o ensino, que é o tripé da universidade. Então, parabéns mesmo, viu? Muito, muito Muito bonito esse obrigado. trabalho. Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente da sua história, principalmente a questão profissional, de onde o senhor veio, primeiramente. Como você falou, eu me chamo Paulo Cardoso Novo. Atualmente estou com 32 anos. Eu sou um médico formado, sou de Parintins, sou do interior, sou da, chama, né, da Gema, sou do Amazonas mesmo. E nasci na cidade de Parintins. Saí de lá com 17 anos, tem uns 10 anos que eu não volto para lá. Vim fazer a faculdade de medicina pela UEA, pela estadual. E aí fiquei 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos trabalhando. E depois ingressei para a residência de neurocirurgia. Atualmente eu estou no último ano, faltam precisamente 2 meses e meio aí para acabar a residência de neurocirurgia. Sou muito feliz com o que faço, eu sou apaixonado por isso, a gente pode conversar mais sobre isso. Meu objetivo é inspirá-los a fazerem. E também gosto muito da linha de pesquisa, eu tenho uma veia acadêmica muito forte em mim. Isso veio desde da minha graduação. Eu nunca esqueço, uma das primeiras aulas que eu tive no primeiro período da faculdade, eu já tive contato com pesquisadores. E na época eu falo isso para todo mundo, são 6 anos de medicina, foram 6 países, vários trabalhos, congressos, capítulos de livro, tudo isso baseado em pesquisa científica. E até hoje, assim, eu aprendo muito com isso e gosto muito. Nesse intervalo, eu dei início a um mestrado. Fazer mestrado junto com a residência é um pouco pesado, a gente pode discutir também um pouco sobre isso. Terminei o mestrado tem um mês, mais ou menos, um mês e meio. Apresentei a tese. Já estou pensando no doutorado. Então, o objetivo, a ideia é terminar a residência de neurocirurgia, já ingressar no doutorado. A gente chama de fellow também, né, que é uma sub, pensar em subs, e tem vários planos aí. Profissionalmente é isso, assim, tem várias coisas para conversar, mas a ideia é essa. E eu queria saber com o senhor qual foi o principal motivo por o senhor ter escolhido o curso de medicina. Porque, olhando assim o seu perfil acadêmico, o senhor gosta de muitas coisas, o senhor Exato. faz muitas atividades, então, assim, seguindo a linha de pesquisa, o senhor, assim, seria bom em qualquer área. Mas por que o curso de medicina? Pois então, assim, eu brinco comigo, na verdade, eu brinco, mas é uma brincadeira séria. Eu tenho um pouco de hiperatividade, né? Meu espectro é na hiperatividade e não tanto no déficit de atenção, mas principalmente na hiperatividade. Então eu sou bem ativo. A minha mãe é filósofa, ela é formada em filosofia. Tipo, ela tem graduação, tem pós-graduação, tudo em filosofia. Ela se formou na UFAM também. Então a minha vida toda foi ver ela crescer. Eu cresci vendo ela lendo livros. Então, por um momento, ela conta essa história que eu queria fazer direito, soube o que o juiz fazia, vai ser juiz. Com 13 anos de idade, isso é uma história bem pessoal, mas não tem problema em contar, eu tive a perda do meu pai. Meu pai morreu com 13 anos e ele morreu meio que no meu braço. E aí teve toda aquela comoção, a gente conversou muito antes, quando eu internei ele no hospital. Minha mãe já estava fora da cidade de Parintins dando aula na UEA. Minhas irmãs já moravam em Manaus. Então isso foi um marco que ficou muito na minha vida, na minha trajetória, assim, como ele foi atendido, etc., a forma que ele foi atendido, o diagnóstico, tudo isso. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer medicina. Pensei nisso. Isso para mim mudou
a minha história para fazer medicina. E eu falei isso para ele antes de ele morrer, que eu iria cursar esse curso e cuidar melhor das pessoas pensando nele, assim. E aí eu fui para medicina e não me arrependo. Eu sou apaixonado pela medicina. Inclusive, isso é um jargão muito grande. É um sacerdócio, sim. Existe muito brio aí que está se perdendo e isso não pode ser perdido. Então eu escolhi medicina precisamente por isso. Dentro da medicina aí tem outras conversas que a gente vai conversar aqui, mas eu acho que todo médico eu sou um pouco romântico, viu? E eu tenho também uma doença chamada otimismo. Eu acho que as coisas vão melhorar sempre. E assim, no meu romantismo, eu nunca pensei, quando eu estava lá com 17 anos, quando eu prestei a prova do vestibular com 17, eu nunca pensei assim, eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu não sei o quê. Eu nunca veio isso na cabeça. E até hoje eu penso que isso é uma consequência de tudo que você faz. Então você pode ser qualquer coisa, essa é uma história que todo mundo conta. E se você for muito bem naquilo, se você for muito perito naquilo, você vai ter a sua recompensa financeira, assim. Então, se você me pergunta assim, Paulo, você mudaria? Não mudaria. Eu não mudaria. Faria medicina de novo, faria novamente. E alguns erros na faculdade faria melhor ainda. Então, assim, não mudaria. E super indico para as pessoas. Falo assim, ó, se você, primeira coisa que você faça, que você tem que ter em mente é saber o que você quer. Se está muito em dúvida, faça teste vocacional. Não é demérito você falar assim, entrei nesse curso, não gostei, vou refazer. Eu acho que é por isso que tem muitos profissionais ruins. Então, eu diria para você, acadêmico, que está assistindo o podcast, eu estou com um acadêmico aqui na frente, eu dou aula para muitos acadêmicos, eu me considero acadêmico, eu vou me considerar pro resto da vida acadêmico. Seja apaixonado por aquilo. Tem que se apaixonar. Tá difícil, tá. Eu sei que tá, mas você tem que se apaixonar, senão você não consegue levantar todo dia para fazer aquilo. Tá desvalorizado? Não. A gente pode discutir sobre isso, mas você tem que estar apaixonado por aquilo. Tem que ter vontade de falar assim, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, eu gosto de ter essa ideia. Então, tem que ser apaixonado por isso. E assim, vou fazer duas perguntas em sequência, tá? O senhor pode responder em partes, mas qual foi o motivo da escolha da residência em neurocirurgia? E além disso, como é ser um residente? Boa. Pois então, dentro da faculdade, você sabe disso, você vai ter bombardeado com informações de todas as especialidades. E a dica que eu dou para você que ainda não escolheu, o que está entrando na faculdade agora, na faculdade de medicina, seja um bom clínico. Seja um bom clínico. Aproveite cada matéria, saiba um pouco de tudo, se aprofunde aonde tem que se aprofundar. É aquela ideia do T, né? Seja o T, ou seja, o baseline, a linha, mas se aprofunde depois numa que é a tua residência. Mas tem que ter o T, tem que ter a linha. Por quê? O que eu percebo? Na época, tinham colegas que quero fazer cirurgia desde o primeiro período, já estava lá no pronto-socorro. Passaram a vida toda, só sabem fazer aquilo, né? Não, a gente está precisando de bons médicos. Médicos que saibam cuidar de tudo, tenham conhecimento de tudo. E existe um texto, na verdade um ditado, não é ditado, existe isso na literatura. Um bom clínico, ele resolve 80% dos problemas. E um bom clínico é incrível, eu sei isso quando eu formei. Um bom clínico, ele consegue encaminhar de forma muito bem. Então, eu vou te dar um exemplo, vou entrar em doença aqui. Um tumor de hipófise. Um bom clínico, ele consegue identificar com rapidez esse tumor de hipófise. Ele consegue encaminhar para endócrino já solicitando os hormônios que tem que solicitar. Ele consegue encaminhar para neurocirurgia já solicitando a imagem que tem que solicitar. Você imagina que um bom clínico, e a gente vê isso na literatura, a gente vê isso na prática, a gente estuda isso, mas se ele for subespecializado naquilo, ele perde essa noção do bom médico. Tá? Então é muito interessante a ideia de você cortar um pedacinho e dominar aquilo para não saber o todo. Então, por exemplo, eu sou doutor em mitocôndria. Cara, é isso que está acontecendo. A gente está se subespecializando. É muito bom, eu acho que tem que ter. Mas tem que também ter essa noção de que você tem que se formar um bom generalista. Então eu tinha isso na cabeça. Vou saber um pouquinho de tudo. Tanto é que eu tive dificuldade. Falei, cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de medicina intensiva, eu gosto de cardio, eu gosto de tudo. De cirurgia. Quando eu passei na gineco, gostei da gineco, cara, adorava a parte obstétrica, adorava a prática, então tudo. Só que você sente necessidade de subespecializar.
E a primeira coisa que eu diria para os colegas que estão começando agora é: eu quero ser clínico, no caso, clínico, seguir a carreira clínica ou cirúrgico. São as duas grandes áreas. Eu adoro a clínica. Até hoje eu atuo como clínico, quando eu estou na medicina intensiva, quando eu estou respondendo pareceres, etc. Isso me ajuda muito. Então, mas eu escolhi a parte cirúrgica, então eu já sabia que eu queria cirúrgica, né? Aí eu pensei, cirurgia geral, na época tinha que fazer 2 anos, agora são 3, depois mais 2 para uma sub. Não, adorei o trauma. Quando eu passei no trauma, você quando passar no trauma, você vai amar o trauma, o ABCD do trauma, ficar ali no politrauma, paciente grave. Gostei muito, mas não quis fazer cirurgia geral. Pensei em cirurgia cardíaca, tive um viés de um tio meu que é cirurgião cardíaco, me apaixonei pela cirurgia cardíaca, mas já tinha a ideia da neurocirurgia na mente. Eu adoro neurociência, adoro ler sobre neurociência, adoro as pesquisas na neuro. Eu adoro essa possibilidade de um órgão de 1,5 kg cinzentado ter uma dominância de todo o sistema nervoso. Cara, eu acho isso impressionante. Adorei a psiquiatria. Eu acho que se eu não fizesse, talvez eu iria para a psiquiatria, que eu acho que também é a vanguarda do futuro. Eu acho que muita coisa vai acontecer de evolução na psiquiatria. E às vezes psiquiatras estão aí, tem muitos pacientes. Então, assim, eu fiquei um pouco de tudo. Na faculdade, eu pesquisei tudo sobre otorrino. Tive um professor que me levou para otorrinolaringologia. Inclusive, um deles é o Diego, que eu trabalho hoje com o Diego. O professor João Bosco já trabalhava com ele também. E pesquisei da otorrino, criamos liga, viajei para congresso, capei tudo da otorrino. Mas no final eu falei assim, olha, realmente eu já tinha essa ideia desde o primeiro período em fazer neurocirurgia, então eu decidi pela neurocirurgia. Tem um pouco de romantismo, mas eu pensei muito na parte prática, em operar o cérebro, abrir o cérebro, ter essa, essa possibilidade de ver um presente de Deus, uma dádiva de Deus, que é o sistema nervoso central, e tudo que ele é especialista em fazer. Então eu falei assim, eu vou fazer isso, cara, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E tem um adendo. Eu adoro, em detrimento do paciente, logicamente, mas eu gosto do paciente crítico, eu gosto do paciente grave, eu gosto do paciente que requer um conhecimento intensivo daquilo. Eu acho que é muito importante ter o médico clínico, o médico que está ali na. Como eu falei, 80% é ele. O médico que vai estar ali tratando medicina da saúde e etc. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu tenho amigos muito bons nisso, né? Mas eu gosto dessa outro lado. Eu gosto do paciente grave, o paciente que requer cirurgia, o paciente que está na UTI, o paciente que eu vou ter que tirar de uma hipertensão intracraniana, de um choque ou algo parecido. Então isso me desafiou muito. Então, para mim, o principal motivo dentre eles é o desafio. Falei assim, ó, é difícil. Eu pensei que não seria tão difícil assim, mas é bem difícil. Tem que estudar bastante, tem que saber muita anatomia, o nome de cada isso e não é exato. Então, o desafio ele me impulsiona. Onde tem desafio eu tô. Mesmice não. Mesmice talvez só quando eu ficar velho. E eu acho isso importante, se for falar até da questão do romantismo, porque percebendo assim, e até mesmo das conversas que nós já tivemos aqui nos bastidores, numa troca de ideias em outros eventos, eu percebo que o senhor, além de levar o romantismo, o senhor leva muito o profissionalismo. E Sim. isso é o que falta muito, como o senhor mencionou hoje, não só na medicina, mas nas vastas áreas da saúde. Na minha área, eu faço farmácia na UFAM, né? Então a gente percebe que falta muito isso. E a gente tem que ter essa noção porque a gente não está lidando com um robô, com uma máquina. Exato. Porque um robô quebrou uma peça, a gente resolve. Que esse computador quebrou a tela dele, eu vou num local, mando consertar, está resolvido. É. A gente está lidando com vidas. E a sua área, que é a neurocirurgia, é uma área de grandes desafios, porque às vezes um erro, quando a pessoa não está preparada, custa a vida do paciente. O paciente deixa de andar, deixa de ter a vida como era antes, e acaba criando uma série de dificuldades para aquele paciente. Então, quando uma pessoa. Tem muitos. Conheço muitos médicos, não só médicos, mas pessoas na área da farmácia também, que estão ali apenas por status. É. Para dizer que, eu sou cardiologista, eu sou farmacêutico bioquímico, ou na minha área mais específica, eu sou farmacêutico da área de desenvolvimento de alimentos ou desenvolvimento de tecido humano, ou algo do tipo. Não, isso é total, assim. A gente repete tanto isso, às vezes, que parece um clichê, né? Mas
Eu até brinco assim, quando eu tô dando aula assim. O médico ele não tem que ser bonzinho, assim. Quando você falou, você tem um romantismo, tem um profissionalismo. Sim, o médico bom, a ideia não é você ser amigo. O médico não é para ser teu amigo. É para ele ser profissional, não perder a sensibilidade nunca e ter uma racionalidade para tomar suas decisões, assim. A gente está perdendo isso, né? Tem os dois lados da moeda. Você tem alguns médicos que são extremamente bonzinhos, não consegue resolver o que tem que ser resolvido ou dizer o que tem que ser dito. E tem um médico que fala, né? Você nem olha para sua cara, não tem nenhum um tipo de empatia com o Isso, paciente ou algo parecido, assim. Eu verdade. não sou o melhor, não acho que, assim, você é o melhor. Eu acho que eu faço o básico bem feito, eu acho que fazer o básico bem feito. Eu brinco para todo mundo que você precisa ter um pouco de. Eu falo assim, ó, tem que ter um pouco de anatomia, de fisiologia, de bom senso. Você tendo um pouco de anatomia, fisiologia e bom senso, você vai muito longe, né? E as pessoas estão perdendo isso. A medicina tem muito glamour envolvido, né? Tem muito... E a neurocirurgia ainda mais glamour ainda. Eu sou neurocirurgião. Assim, que meu pastor não me ouça, né? Mas, eu sou Deus. O neurocirurgião se acha Deus e tal. Isso é uma heresia que existe. A gente está muito longe disso. É até feio repetir isso e difundir isso. Não é Deus. Médico não é herói. Eu acho que ele faz parte de todo um processo. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu, sem a minha equipe, não sou nada, né? Eu preciso de uma equipe boa, forte, preciso de um auxiliar bom. Eu sou auxiliar hoje também do meu chefe. Ele precisa confiar em mim, eu preciso confiar nele. Eu preciso que o enfermeiro esteja atento, eu preciso que o técnico esteja atento. Senão, é a noção do queijo suíço, né, de Hansel, né, do erro, né? Quando o erro acontece, várias salvaguardas poderiam evitar que esse erro aconteça se de repente um deles fosse atento. Então, a gente precisa de uma equipe, a gente faz parte de um todo. Esse negócio que é o médico que bate o martelo, fala assim, isso é coisa antiga, não é nem da minha época mais, né? Na minha época já tem a autonomia do paciente, você vai discutir com o paciente. Hoje, quando o paciente tem um tumor cerebral, a gente conversa com o paciente, fala, é isso, 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 isso. A decisão vai ser em conjunto, né? Você imagina, eu falar para você, você tem um tumor cerebral, está na área da sua fala, a gente tem condições de fazer uma cirurgia awake, que é uma cirurgia acordado, que é aquela cirurgia bonita que todo mundo vê na televisão. A gente faz aqui, a gente faz no Getúlio, já fizemos até no Getúlio, já fizemos no SUS. Precisa de neuromonitorização com a neurologia, inclusive. Então a gente está operando ali, faz o paciente acordar, mas ainda assim há uma possibilidade de você sair com déficit. Mas é um tumor maligno, eu preciso tirar. E a gente vai discutindo. Eu vou mostrando os prós e o contra para o paciente, baseado numa medicina em evidência. Preciso basear em evidência, às vezes trazer a medicina baseada em evidência para a realidade do paciente, às vezes ele não tem condições de fazer. Então, assim, eu acho que você tem que gostar disso, amar isso, ter essa noção que é muito sério. Você falou tudo, Igor. É uma seriedade. As pessoas estão perdendo essa ideia de seriedade. Eu vou fazer aqui, sou super jovem, tal. É muito sério. Você vai adentrar na vida de uma pessoa, você vai abrir o órgão de uma pessoa, você vai para sempre deixar uma marca na vida daquela pessoa. E você tem que ter essa seriedade, assim. Eu aprendi isso com os meus mestres e eu tento passar isso para as pessoas que me escutam, pessoas que me chamam para me ouvir algo parecido. E isso é até importante falar porque existem casos que a gente não tem que se envolver tanto assim com o paciente. Porque, no caso, há alguns meses eu fiz o estágio na SEMA, que é a Central Especializada de Medicamentos. E lá, um dos casos foi o seguinte: a gente, na área da farmácia, a gente não. Nesse estágio, inicialmente, a gente não trabalhava na dispensação. A gente trabalhava no início de uma triagem para fazer uma espécie de organização, para saber se os documentos estavam Sim, todos ok. E uma das importantíssimo. situações foi uma garotinha, ela tinha acho que por volta de 9 10 anos. E ela que estava carregando o cilindro de oxigênio do pai, Nossa, que ele tinha câncer de pulmão em estágio terminal. E aquilo assim pra mim, que eu nunca tinha visto impactante. algo que eu nunca tinha feito. Visto a gente até chega a ver, Ver, né? mas ser feito o atendimento inicial daquele paciente foi assim bem chocante, né? E isso que o senhor falou da questão da equipe, eu fico imaginando também essa situação. Porque falar para o paciente, como o senhor bem mencionou, que ele está com aquela doença, está com aquele tumor, que ele precisa operar e que aquilo pode trazer uma série de consequências para a vida dele, tanto positivas quanto negativas, é impactante, né? E voltando aqui
a questão ainda da pergunta, eu perguntei como que é ser um residente. Ah, como que é ser presidente, né? Isso. Faltou essa Aí, parte, mas pode falar. isso. Aí, nisso, eu queria saber, assim, como é que é ser um residente? Porque existe o curso, né, de Isso. medicina que dura, pelo menos a parte inicial, dura em média 4 anos a área de você fazer a base da medicina. Aí vem a questão do internato, que é quando tem a disponibilidade de vagas necessárias. Geralmente as pessoas entram em turmas, mas quando não tem uma vaga específica, aguardam um pouco, né? Então, o curso que deveria durar algo em torno de 6 anos acaba durando 6 anos e meio, 7 anos. E no seu caso em específico, você ainda fez um mestrado e ainda puxou uma residência no decorrer do mestrado. Sim. Então, como que é ser um residente? E se eu puder trazer alguns momentos dessa área que, assim, que impactaram o senhor e que fizeram do senhor ser um bom médico, porque como a gente está fazendo um relato de casos assim, né? É, ser um residente é tenso. Para quem não sabe, residência médica é a especialidade que o médico, né, faz. Então, a gente chama de residência, porque por muitos anos ele morava no hospital, né? Inclusive, acontece hoje. A faculdade de medicina são 6 anos, como você falou, e dependendo do caso, dura até mais do que 6 anos. E ainda assim, se o médico quer se especializar em algo, ele vai fazer a residência médica. Eu sou a favor da residência médica, eu acho que tem muitas faculdades de medicina por todo o país, uma desigualdade total de médicos em centros, em centros, em detrimento de outros locais, como por exemplo no interior. E tem a residência médica, que é como se fosse um trivo aí, como se fosse uma nova triagem, né? Eu sou a favor da residência. Você pode ser especialista no Brasil através, ter o RQE, né? Através da residência médica ou fazendo a prova de título da sociedade. São as únicas, para mim, as únicas duas possibilidades de você ser especialistas. Assim como tem muita faculdade de medicina, tem muita especialização da medicina. Especialização, inclusive, em áreas cirúrgicas. Eu não sei como eles fazem isso em EAD. Eu acho isso bizarro, assim. Então, isso é para uma outra discussão. Mas assim, quando você tem que escolher a residência, e eu escolhi a neurocirurgia. É bem difícil, eu não vou te falar assim, você é muito romântico, então é bem difícil. Eu gostei muito, gosto, não mudaria. Eu estou no começo da minha carreira da neurocirurgia, da parte médica também. Eu já tenho alguns anos de formado, 7, 8 anos, 7 anos de formado, mas estou no começo da minha carreira, estou começando a minha carreira de neurocirurgia agora. E saindo de uma residência muito pesada. Então, assim, uma residência pesada e uma residência cirúrgica. Tem que deixar claro isso, né? Nós somos treinados a operar, a ver a parte cirúrgica. Eu até falo que o cirurgião, de maneira geral, ele se aproveita de dois métodos, né? Um método que a gente chama intuitivo. Esse método intuitivo é o nosso inconsciente. E um método analítico, que é o consciente. O cirurgião ele faz isso. E a nossa aprendizagem é isso. O meu método intuitivo, ou seja, as minhas manobras cirúrgicas inconscientes, elas foram aprimorando. Com o tempo eu faço atitudes, manobras, atitudes e cirurgias que eu não fazia isso antes, porque eu vou treinando isso, com o preceptor do lado, etc. E a minha parte analítica também, com certeza a parte analítica também, porque é uma parte consciente. Então o cirurgião, ele vive nesses dois extremos, nessas duas situações. Você realmente tem que abdicar de muita coisa, não há dúvida. Então, no meu R1, são 5 anos, a gente chama de R1, R2, R3, R4, R5. No meu R1 e o meu R2 são os mais pesados da neurocirurgia. Você dorme aí em casa 3 vezes na semana, 2 vezes, às vezes 2 vezes na semana, o resto passa a maior parte do tempo no hospital. Tem residências muito mais pesadas que a nossa. Às vezes, assim, você acaba a cirurgia muito tarde, tem que chegar às 5 da manhã, então é mais fácil você ficar no hospital. Assim. Então, é algo que é um processo que você tem que viver. É outro jargão aí, né? Viva o processo. Isso é muito importante. Isso tá, como você falou, eu vi essa situação dessa garotinha. Isso vai ficar marcado pro resto da sua vida. E é isso que vai fazer o Igor profissional, o Igor farmacêutico. Daqui a alguns anos, quando você for um farmacêutico padrão, que eu sei que vai ser, eu estou confiando nisso, você vai ser a construção desse Igor que passou por esse processo. Isso é bíblico. Jesus fala, eu sou o caminho, né? Ele não fala, eu sou a chegada. Tu já viu? Então, assim, se alguém chegasse comigo e falasse assim, tá aqui, ó, seu título de neurocirurgião, sem passar pelos 5 anos, eu não seria. Mesmo que eu tivesse uma habilidade técnica, eu não seria
o que eu estou me formando hoje. Então você tem que viver o processo de altos e baixos. Você já pensou em desistir? Falou, olha, nunca pensei em desistir, mas chegou casos que eu falava, cara, não quero levantar da cama, eu não quero ir para, chegou casos que eu fiquei esgotado, chegou casos que então assim, é porque é muito sugado, é muito puxado, são muitos pacientes, você tem que estudar, você tem que estudar muito. E é por isso que hoje eu tenho até uma visão diferente, hein? Antigamente eu era mais fissurado. Falou, ó, tá reclamando? Pede para sair, né? Tem esse negócio todo. Hoje eu diria que você tem que cuidar mais da sua parte mental. A gente tem vários casos aí de estudantes de medicina, de residentes, alto índice de suicídio e etc. Então hoje vivendo isso, eu já vivi isso, situações de muito estresse, pressões. Hoje eu falo que o residente precisa sim cuidar dessa parte mental dele, o soft skill dele, ele tem que ter isso, ele tem que aprimorar não só a parte técnica, mas o soft skill, a habilidade extracurricular, a habilidade de comunicação, de liderança, cuidar, ter um tempo de descanso, você precisa, sua mente, nossa, eu trabalho com o cérebro, como que eu vou abrir um cérebro se meu cérebro se o meu sistema nervoso tá doente? Então, assim, eu não posso ter isso. Eu dependo das minhas habilidades, da minha consciência, do meu consciente, inconsciente, do meu analítico, do meu consciente. Então, eu preciso disso. E eu já tive essa consciência na residência. Então, ser residente, para todos vocês que querem fazer residência, é pesado. E entrem com sangue nos olhos. Você falou, sangue nos olhos, vista a camisa. Até na residência hoje a gente está vendo muita coisa ruim. Ah, eu vou. Ah, eu não sei o que. Ó, não estou falando que você precisa aguentar humilhações, racismo, machismo. Não, não estou falando isso. Isso em qualquer área do ser humano você não precisa passar por isso. Mas para de mimimi. Entra, sangue nos olhos. Ah, não deu tempo de estudar. Vai dar tempo de estudar sim. Vai dar tempo de passar nos pacientes. Vai dar tempo de evoluir o paciente. Vai dar tempo de operar, de preparar o paciente. Você está ouvindo de alguém que passou por isso. De alguém que falou assim, ó, eu vou vestir essa camisa. Alguns preceptores, você brigou, chora escondido, vem aqui, tenha uma boa família, case, se tiver que casar, namore, tenha uma fortaleza do lado, a minha família é tudo na minha vida, e tenha essa consciência de que você vai passar por momentos difíceis na residência. E é esses momentos difíceis que vai fazer você ser um profissional de muito orgulho, de muito esmero, vamos dizer assim. Você vai olhar para trás e falar assim, não, passei por isso, passei com brio, não desonrei meus princípios e tá dando certo. Cara, não tem fórmula. Fórmula secreta é essa. É isso que eu vejo hoje em dia, né? Vamos tomar uma medicação para emagrecer. Meu, tem muitas outras coisas que precisam ser feitas. O processo é esse, o processo é demorado. Eu aprendi isso desde muito pequeno, quando eu te contei que eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Tive que virar homem de uma hora para outra. Né? Eu sou o único homem no meio de 4 mulheres, que é minha mãe e minhas 2 irmãs. De 3 mulheres, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs. Eu falo 4 porque hoje tem minha esposa. Então, eu tive que falar, ó, vamos lá, eu podia muito bem estar chorando pelas vicissitudes da vida, mas não. Então, ser residente é uma área difícil. Você vai ter sofrimentos, mas você vai ter também muito conhecimento e você vai ser recompensado disso. Tenha certeza que você vai ser recompensado. A recompensa vai ser você mesmo, vai ser ver o processo que você passou, tá? A outra pergunta eu não lembro. Eu falo muito, hein, Igor? Eu sou imperativo. Se tu deixar aqui, eu vou longe. Só complementando aí o que o senhor falou, antes de voltar para a questão, é que, como o senhor bem falou, né, da questão das dificuldades, eu encaro as dificuldades da seguinte forma, pelo menos assim que eu tenho encarado ultimamente. Se eu vejo uma situação que foi desconfortável, eu vou enfrentar aquilo, não vou questionar para a pessoa, porque às vezes bater cabeça com algumas pessoas não adianta, né? Mas pegar aquilo de exemplo para fazer diferente. Digamos, a situação que o senhor mencionou de racismo. Porque tem gente racista por aí, não está escrito. E é histórico, né? E a gente não tem como, não tem ninguém escrito com aqui, sou racista. Então a questão é sempre tentar desmistificar isso. E, assim, apesar de ter acontecido aquilo que é uma situação extremamente desconfortável para quem sofre com isso, mas Não dá para desistir. não Tem dá que para lutar, desistir tem que ir atrás. e lutar para tentar mudar a situação.
E como eu falei com o senhor ao longo da pergunta, que são 6 anos de curso. Aí o senhor ainda meteu um mestrado durante a É. residência. Aí eu diria assim pro pessoal assim, ah, você é muito louco e tal. Como eu falei, o meu viés acadêmico é muito grande, eu tenho uma veia acadêmica muito grande. Eu sou acadêmico, eu vivo isso. Eu vou viver o academicismo pro resto da minha vida. Vou fazer doutorado, pós-doc, livre docência, tenho o sonho de passar num concurso para ser professor. Já sou professor voluntário, assistente, mas de ter essa carreira também. Trabalho com pessoas assim, que é o meu chefe, trabalhei com outros. E aí, quando eu pensei assim, nossa, eu vou fazer 6 anos de medicina, vou fazer mais 5 de neurocirurgia. Ah, não vou esperar para fazer um doutorado ou mestrado. Aí eu pensei, ah, vou direto para o doutorado. Não, aí já é demais. Um doutorado junto com a neurocirurgia já é demais. Então eu optei por fazer um mestrado. Eu escolhi um mestrado muito bom aqui de Manaus, da UFAM, um CAPS 4/5, se não me engano, já foi 5, agora é 4, ou seja, bem graduado, que é no PPGIBA, né, que é Imunologia Básica e Aplicada, com ênfase em tumor cerebral, que é a minha área. E várias vezes eu tive que ficar madrugadas fazendo mestrado, pagando matéria e fazendo a neurocirurgia. Não podia deixar a minha principal foco era na neurocirurgia. Mas eu gostava disso. Eu gosto de ler artigo, então de produzir artigo, produzir pesquisas, pagando matéria de metodologia científica, aprendendo mais aquilo. Então eu recomendo, eu acho que a pessoa, o residente, o médico, ele tem que ser pesquisador. O médico precisa ser pesquisador, né? Como médico, eu vou atingir, ou vamos dizer, como farmacêutico, você vai atingir um paciente, você vai cuidar do paciente. Então, como pesquisador, você pode atingir 100, 200 pacientes fazendo uma boa pesquisa, aprendendo mais aquilo, tendo noção mais disso. Então, assim, se você médico não quer ser pesquisador, isso é muito comum. De 10 pessoas que vêm atrás de mim, eu quero pesquisar, pesquisar, no final ficam um ou dois. O resto tudo é empolgação, eu não gosto, não sei o quê. Não tive essa cultura no hospital, na faculdade. Tudo bem. Se você não quer ser pesquisador de ponta, pesquisar, fazer pesquisa, aprenda sobre a pesquisa. Pelo menos aprenda sobre a pesquisa, porque senão você vai ser conduzido pelas pessoas que pesquisam. E você não vai saber desconfiar de um artigo. Você não vai saber ter um pensamento crítico. Você vai reproduzir aquilo. E às vezes você pode produzir um erro. O Covid está aí. O Covid mostrou muita coisa para a ciência. O Covid mostrou para a gente que o médico não é tudo. Muita gente vê um médico lá, é tudo, é Deus, é herói. O que ele passar tá certo. Não, negativo. O Covid a gente ficava olhando um para o outro. Eu me lembro que eu e uma equipe maravilhosa de intensivistas, que eu aprendi muito com eles, trabalho com eles. A gente baixou o artigo e ficava lendo o que a gente ia fazer e mudava cada dia. E tipo assim, meu Deus, não, mas esse aqui não, esse aqui está enviesado, esse aqui. Então, se você não quer ser pesquisador, aprenda sobre a pesquisa. Aprenda a ler um artigo, aprenda a entender aquilo, a desconfiar, a saber. Tem esse bom senso crítico de pesquisa. Isso que é a medicina baseada em evidência. E aí eu optei por fazer isso. Eu recomendo? Eu recomendo. Eu recomendo você como residente. Eu vou fazer uma residência de clínica médica, são 2 aninhos. Cara, já começa a pensar o que você quer fazer. Você vai ser só clínico ou vou fazer cardio, vou fazer endócrino? Já começa a pensar no teu assunto aí. Começa a ver pessoas que pesquisam, os teus orientadores. Quem são meus preceptores? Sempre tem um preceptor que é pesquisador. Chega do ladinho dele. Eu não construo nada sozinho. Não precisa você inventar a roda. Né? O meu orientador é o professor Robson Amorim, que é um pesquisador nato. Aprendo muito com ele. Meu ex-orientador, só tive 2 orientadores, foi o professor João Bosco Botelho, pesquisador nato. Então, assim, fica do lado deles e vamos junto. Professor, o que a gente vai fazer, professor? Aí depois você está andando pelas próprias pernas. O mestrado, para mim, foi maravilhoso, não me arrependo. Já estou pensando no doutorado, a gente, inclusive, já tem um assunto, já estou fazendo a revisão bibliográfica disso, vou ver aonde eu vou me inscrever para o doutorado, porque também tem a prova de subespecialidade, de fellow, que a gente chama, que eu vou prestar essa prova. E você que está fazendo a residência, já passou, já pense nisso. Eu vou publicar um trabalho. Não apresenta TCC, meu. Publica um artigo. É melhor do que apresentar um TCC, que quando você termina a residência, você precisa apresentar um trabalho de conclusão de curso. Mas pode ser um artigo publicado. Então eu falo isso, pô, você vai despender tempo num TCC, depois nem publica, não. Despende tempo num artigo e já pensa no teu mestrado ou doutorado. Tem vários programas pela UFAM, vários programas pela UEA, sobre mestrado, não quero fazer aqui, faz fora, vai e volta, e tente mudar a nossa realidade aqui através da pesquisa, através do assistencialismo.
E é uma dica que eu sempre dou, é assim, todo mundo tem até uma brincadeira, né? Geralmente quem não sabe fazer, pesquisa. Quem não sabe fazer é professor. Quem não sabe fazer, quem não sabe operar, vai ser. Quem não sabe. Olha, eu tenho vários exemplos que a pessoa ela sabe operar e sabe pesquisar. E sabe ser um bom pesquisador. Mas eu tive essa preocupação na residência. Chegou um momento que eu falei, não, preciso aprender a operar. Preciso aprender a realmente na prática. Senão eu vou ser um mero teórico. Então, algumas vezes eu larguei de lado um pouquinho a pesquisa, continuava lendo artigo, lógico, aí depois voltava e eu fico transitando nisso. E no final, dá para você fazer os dois sim. Já começa a pensar num tema, vou pesquisar chagas, vou pesquisar doenças parasitas infecciosas, não importa onde. Só não espere. Não espere não se acomode naquilo, né? Eu achava, isso é importante que eu vou falar, hein, Igor? Eu achava que a especialidade era tudo. Quando eu era clínico, tinha acabado de formar, já trabalhava em medicina intensiva, eu falava, "Pô, lá vem aquele cara que é especialista. Cara, não é tudo. A residência não é tudo. Você tem muito especialista que se acomodou. Se acomodou no tempo. Então, residência não é tudo. Você ter um título, um EQE, não significa que você. Ao contrário, significa que você se incomodou mais, foi atrás, estudou mais aquilo e não vai parar de estudar nunca. Então, o médico que tem EQE ele tem responsabilidade até maior, tem que estudar mais. E eu recomendo. Recomendo fazer mestrado, recomendo direto para o doutorado. Isso lá no sul, no sudeste, o meu próprio orientador saiu da residência e foi direto para o doutorado. Essa é a diferença deles. Assim, se a gente falar um pouquinho de residência, né? Essa é a diferença. Eles têm esse viés, essa veia mais acadêmica, que é uma veia que eu acho que faz total diferença no médico. E hoje em dia, se você falar assim, pô, tem muito médico aí, tá tudo saturado. A pesquisa talvez seja o seu triunfo, seja o seu trunfo, na verdade. O Diferencial. diferencial. Talvez seja o diferencial naquilo, né? Sim. Inclusive, é algo que eu estava, inclusive, conversando com alguns colegas a respeito do professor Robson, tá? Que é o seu orientador, certo? E ele lançou um protocolo para tratamento. E assim se tornou um protocolo que foi o primeiro brasileiro, no caso, o amazonense, a lançar um protocolo nos Estados Unidos. Isso. Então, assim, já é um diferencial na área dele. Isso, ele fez parte desse grupo de pesquisadores e ele tem essa. Não, esse professor Robson a nossa próxima reunião aqui vai ser com ele, a gente vai discutir sobre, como a gente decidiu, né? Vai se discutir sobre algumas doenças e tal. O professor Robson é maravilhoso, é uma pessoa que é meu de professor, preceptor, orientador, já se tornou amigo e agora eu opero com ele, a gente opera junto, faço parte da mesma equipe, sou muito feliz com isso. E esse conhecimento que ele tem na Amazônia, uma das nossas principais linhas de pesquisas é trauma, neurotrauma. Então, olha só, Igor, existe uma doença, veja bem, existe uma doença que mata muito mais de qualquer outra doença. É uma doença que mata muito, é uma doença que ninguém pesquisa. Nossas pesquisas são pouquíssimas. É uma doença que ninguém se atenta. Mas se você for agora em qualquer hospital que tenha porta, você vai ver essa doença. Essa doença se chama violência. Essa doença se chama trauma. Qual é a doença que mais mata o jovem? É o trauma. Causas externas, é o trauma. São acidentes, são violências, acidente de trânsito, álcool, tudo isso. E ninguém pesquisa. Se a gente estiver levando em consideração o neurotrauma, ou o trauma faz parte de 10% das carga de doença a nível mundial. O jovem, tecnicamente, não é. Você fala assim, jovem não é para morrer de. Jovem não morre de infarto, de AVC ou de câncer. Não é para morrer. As doenças infecto-parasitárias estão diminuindo já na curva, né? E essas doenças, que é o trauma, eu puxo a sardinha para a gente, que é do politrauma, traumatismo crânioencefálico. Então, o TCE, moderado a grave, chega a 30 a 50% de mortalidade. 30, 50. O Covid tinha o que de mortalidade? 2% de mortalidade. Né? Então, pegue as doenças e compare. O que mata os nossos jovens, o que incapacita os nossos jovens é o neurotrauma. E o professor Hobbs tem essa experiência do neurotrauma. É a linha de pesquisa dele, é a minha linha de pesquisa também.
Eu diria que eu gosto muito dessa área, talvez o doutorado vai vir nessa área. E a gente pesquisa muito sobre isso, a gente tem grupo de pesquisa sobre isso. Inclusive um trabalho que a gente publicou agora não, vai fazer um ano, basicamente, numa revista internacional, que eu encabecei e ele é o orientador, foi sobre emergências no interior do Amazonas. Então, o interior do Amazonas são 64 municípios. A gente tem um município que está a 1.100 e poucos quilômetros de distância. A gente é muito longe. Só tinha tomografia em nenhum local. Só tem neurocirurgia em um local. No estado todo é o único centro de neurocirurgia. A gente descobriu nesse trabalho que o delta T de tempo, ou seja, se você tiver, você que está me ouvindo, tem um familiar, está morando no interior do estado, ele tem uma doença neurológica, qualquer emergência, AVC, isquêmico, hemorrágico, TCE, o delta T que a gente descobriu foi 60 horas. 60 horas. É bizarro isso. Como que a gente vai tentar salvar esse paciente, resgatar esse paciente? Não tem como. Por quê? Porque não tem tomografia nos interiores. A saúde é muito ruim do ponto de vista de políticas públicas para neurotrauma. E equipamentos também. Equipamentos. O coitado do médico que se formou aqui na UFANA, ou em qualquer outra faculdade, vai para o interior, chega lá, só tem ele e ele mesmo. Tá, tem alguns municípios que tem agora uma tomografia, que era uma particular, mas e aí? Quem vai avaliar? Como é que avalia? Como é que vai discutir? Existe um médico que é muito bom, que a gente brinca, que é muito bom no interior, que é o transporte aéreo. Eles mandam para o transporte aéreo e não está errado, a gente não tem condições de avaliar. Então a gente detectou isso nesse trabalho, que o nosso delta T era 60 horas. Além disso, a gente fez um cálculo. Será que quanto mais longe o município aumenta a mortalidade? A gente não descobriu isso. O N foi pouco, foram mais de 80 pacientes que nós pegamos, mas a gente teve essa ideia, a gente foi analisar o estudo, a gente percebeu que não é isso, é porque o paciente grave, ele morre logo. E como é que transporta no avião um paciente grave? Então ele morre logo. O que estava vindo muito era o paciente TCE leve a moderado. Então, e a gente deu várias ideias depois. Será que aqui é o que a gente está fazendo agora, a telemedicina, a telesaúde, será que não é ela que pode ajudar o interior? Eu entendo que a gente é peculiar. O nosso principal transporte é através de fluvial, vamos dizer. Tem locais que são 30 dias para chegar. Acho que, nossa, em pleno século XXI, com toda essa capacidade, se tiver uma ideia de políticas públicas, a gente consegue atingir esse pessoal. Então, o nosso TCE aqui chegou a mortalidade de 70% numa pesquisa nossa também. 70% de mortalidade de TCE grave. Isso não acontece. E o professor Robson tem essa experiência e ele foi convidado para falar nos Estados Unidos, para fazer esse protocolo. A gente chama ele aqui para discutir um pouquinho sobre esse protocolo, que é em lugares austeros, né? Em lugares ruins, de acesso ruins. Né? Então, eu diria até para quem está ouvindo, vamos dar essa importância ao neurotrauma, dar importância ao politraumatizado, é o que mata o nosso jovem. E só tem aqui no estado do Amazonas, só tem um local chamado João Lúcio, o neurocirurgião que consegue mudar essa curva. Né? Então, talvez, será que não é o momento de a gente mudar isso? Por isso que está vindo a residência. O residente é para isso. É o residente que tem que difundir isso, é o residente que tem que ter esse comodismo. E para fortalecer a área. Fortalecer a área, não se acomodar com isso, vou dar meu plantãozinho, vou chegar em casa e vou dormir. A ideia não é isso. É por isso que quando eu não sei uma coisa, eu vou pesquisar. E a gente viu essa pesquisa. E tem outras saindo, tem várias outras saindo. Certo. E agora falando um pouco, o senhor mencionou alguns momentos, assim, por alto, como foi o caso da Covid-19. Inclusive, tem até um vídeo seu que viralizou na época. A gente chegou a receber aqui na Telesaúde também. Em grupos de WhatsApp a gente teve essa divulgação também. Eu cheguei a ver pelo menos pelo Instagram. Que foi no momento em que houve falta de oxigênio aqui no estado do Amazonas. Principalmente aqui na cidade de Manaus. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Sim, sim. O Covid marcou a minha vida, assim, como marcou a vida de muitos profissionais de saúde, marcou a vida de muita gente, né? Nunca ninguém viveu aquilo. E eu era residente, ainda sou residente, mas eu era, acho que é R1, R2. R1 para o R2, mas eu sempre trabalhei na UTI, como intensivista, né? Trabalhando na UTI, como médico da UTI. E eu fazia plantão na UTI do Getúlio Vargas, na UGV. E nesse dia, a gente já estava com Covid, eu trabalhei diretamente na linha de frente. É meio que a gente estava trocando a roda com o carro andando, né? Eu trabalhei diretamente em todas
em todos os momentos do Covid. Nos piores momentos eu estava lá trabalhando, tanto no particular como no público. Eu achava engraçado, tinha, assim, hoje eu rio, né? Tinha momento que a gente entrava no plantão, a gente não sabia se a gente seria rendido. Ou será que alguém vai vir? Não tinha. Ou o colega adoeceu, ou perdeu o familiar, ou não sabia. Tinha um momento que eu estava aqui ensinar colegas bem mais velhos, assim, de outras especialidades, ginecos, pediatras. Eu tô aqui para ajudar, então vamos lá. Eu ensinava ele algumas coisas. Então, assim, a gente passou por muito momento. Esse momento do Covid no Getúlio, que é o 14 de janeiro, ele foi muito difícil para todo mundo, porque eu estava no plantão, na verdade, tinha saído do plantão, ainda estava no hospital. Quando começou a tocar o alarme, eu desci para saber o que que era. Quando eu cheguei no Getúlio, na UTI, nós tínhamos. Posso estar errado, mas o Juan Fremon, que é o coordenador atual, que é meu amigo também, foi meu professor também, a gente trabalha junto hoje em algumas UTIs, sabe melhor. Mas, se eu não me engano, a gente tinha 27 a 29 pacientes internados. Desses, mais de 90% estavam entubados. Entubados. E o oxigênio acabou. Eu falei, como assim, meu? A gente olha um para o outro. Tinha 2 ou 3 médicos, a gente olhou um para o outro, o oxigênio acabou. Então a gente começou a ter estratégias de guerra. Uma delas foi diminuir o oxigênio de todo mundo, deixar 21% e ambusar esses pacientes. Quem estava entubado em ventilador mesmo não precisava ambusar porque já estava no ventilador e ia ciclar no 21%. E a gente começou a fazer isso. Aí começaram a chegar gente para ajudar, aí a gente começou. Aí eu comecei, eu me lembro que esse meu jeito, eu comecei, ó, vamos fazer a divisão. Aí o Fremont, vamos fazer a divisão. Aí o Fremont ficou na parte administrativa, ele pegava o telefone e ficou. Para quem conhece o Fremont, ele é uma pessoa extremamente calma. O Fremont vai viver 130 anos, ele é um estoico. A gente brinca que ele é um cara estoico. E aí eu me lembro muito bem de uma situação que eu olhei para ele baixou o telefone e falou assim, Paulo, não vai voltar. Eu falei, como assim, meu, não vai voltar? Não, não vai voltar oxigênio. E aí a gente teve uma ideia de pegar uma bala grande e dividir para vários ventiladores. Então, uma bala que suportaria 3 ventiladores. E aí foi quando a Fremont falou para mim, falou assim, Paluan, tem muita gente que tem bala de oxigênio em casa. E o Fremont, ele tem conta no Instagram, conta no YouTube, de jovens, etc. Bora fazer um vídeo. Foi ele que deu essa ideia, não fui eu. Bora fazer um vídeo, tu faz um vídeo, todo mundo faz um vídeo. Ó, gente, a gente tá sem oxigênio aqui. Quem tiver em casa, traz. Aí eu lembro que eu peguei meu celular, assim, falei assim, vou pegar meu celular e fiz um vídeo. Meu Instagram era fechado, tinha 1.000 e poucos seguidores. Aí eu, ó, tá até lá hoje o vídeo. Estamos aqui no Getúlio e tal. Por incrível que pareça, acabou o oxigênio, não tem previsão de voltar. E você, que tem uma bala, o familiar já morreu, ou então sobrou, traga aqui pra gente. Aí eu me lembro que a minha irmã falou, mano, destrava, não sei quem falou, pra gente Tá privado. divulgar. Aí Tava eu, privado meu, ainda. quando eu divulguei isso, foi uma febre. Foi uma febre. Isso rodou em todo o Brasil. Eu recebi vários convites, CBN, CNN, até internacionais para dar entrevista, mas estava muito polarizado o país. Eu não queria me envolver nisso. Eu até brinco, pô, eu tenho um chama para aparecer, assim. E vários influenciadores começaram a pesquisar, a divulgar o vídeo. E teve efeito, chegou várias balas, vários familiares trouxeram. Ó, tá aqui uma bala de oxigênio. E era a coisa mais linda, eles escreviam assim, o Getúlio, carinha de feliz, o SAMU trazendo, os funcionários do Getúlio trabalhando, ninguém tava se importando se ia pegar, a gente saía pronando todo mundo. Teve uma hora que tinha uns 100 residentes assim, no hospital, a gente saiu dividindo, olha, acabou nos andares, aí vamos entubando. Cara, a gente se uniu para passar por esse momento mais fatídico que existiu na história do Getúlio Vargas. E nas nossas vidas, eu fiquei 7 dias sem dormir direito. A gente perdeu o paciente. A gente teve que tomar decisões muito racionais, muito racionais, porque a gente tinha paciente de 18 anos, tinha paciente de 20 anos, de 25 anos entubado. Então, tinham outros médicos lá que a gente teve que sentar, conversar, ver o que a gente podia fazer até a volta desse oxigênio. E esse vídeo, por incrível que pareça, ele teve assim, sabe lá, 50 mil visualizações, teve muitas visualizações. Eu lembro que o Whindersson Nunes entrou em contato comigo no privado, várias pessoas entraram em contato no privado, como que eu dou. Então parece que o Amazonas ficou em evidência com esse vídeo. Infelizmente, eu não gostaria que ficasse. Assim, não fiquei feliz. Ao contrário, não dei nenhuma entrevista para ninguém, porque eu não queria aproveitar dessa mídia. Inclusive, eu fui para, sabe lá, 10 mil seguidores em 1 a 2 horas.
15 mil seguidores. Só que eles achavam que eu ia alimentar isso. Eu não alimentei, porque eu acho isso um sofrimento do outro. Caiu tudo de novo. Eu lembro direitinho. Até minha família, tu se tornou blogueiro. Eu falei, não, eu não quero isso. Se quiser essa fama pode pegar. Então, assim, foi muito ruim para todo mundo. Muito ruim. Eu vi nossos pares, nossos familiares sofrendo naquele dia. E tem cenas assim que eu não esqueço. Por exemplo, a Carlinha deve estar me ouvindo, a enfermeira Carla, mas a enfermeira que é a esposa, a gente pronando, ela chorando, chorando. Então, assim, foi naquele momento que o profissional ele deixa de ser profissional e a gente vai tentando salvar todo mundo ali. E foi bizarro, foi uma cena que eu gostaria de apagar das nossas histórias. Se não dá para apagar, a gente tem que aprender com isso. Aprender com essa medicina. Esse é um dos poucos relatos. No João Lúcio, se você conversar com o professor Marcelo, conversar com outras pessoas, estão lá. Pô, gente que está na porta, gente que está na UBS, passou por várias outras coisas que não foi divulgada, assim. E, como eu falo, tudo isso serve para a gente crescer, mas serve para a gente ter uma análise também, né? Teve muito erro, muita falha. Sim, quando eu fiquei sabendo da falta de oxigênio, eu tinha colegas, na época eu ainda estava prestando o vestibular, estava no último ano, praticamente para entrar para o UFAM. E quando veio a falta de oxigênio, na minha escola, pelo menos, a gente fez um grupo para tentar buscar oxigênio, porque a avó de um dos nossos colegas estava internada. Então, foi uma situação bem triste naquele momento, mas eu acho que essa situação serviu para evidenciar o Amazonas, como você falou, não só na questão do oxigênio, mas na estrutura que o estado do Amazonas não tem. Não tem. Porque a Nossa, gente pensa, se na cidade de Manaus, que é a capital do estado, faltou oxigênio, o interior, coitado. interior, se tivesse que depender de oxigênio, não E teria. faltou tudo, né? O oxigênio foi é o que é mais alarmante porque é o que é mais agudo. Mas faltava tudo, voltava desde o início, desde assistência, desde leitos, médicos, profissionais, faltou tudo, né? E eu vou te falar, hein? Temos guerreiros aqui, pessoas que eu tiro o chapéu. Enfermeiros, nossa, a enfermagem, os cuidados que eles tiveram, psicólogos, farmacêuticos, a farmacêutica estava o tempo todo com a gente, conversando, discutindo, que não largava, assim, técnicos. Nossa, o amazonense realmente, a despeito de tudo isso, mostrou que tem muitos profissionais maravilhosos que arregaçaram as mangas. Eu me lembro que a gente fez vários cursos de intubação. Eu ensinava meus preceptores. Tô muitos anos que eu não intubo. Então a gente treinou os residentes, treinou todo mundo. Getúlio teve vários projetos. A UEA teve vários projetos, impressão 3D, de bujos, etc. Várias outras coisas. Então tiveram realmente pessoas maravilhosas, mas foi bem difícil. Bom, pessoal, agora a gente está com o professor falando para explicar para a gente a diferença. Porque, se vocês puderem prestar atenção ao longo do episódio, ele falou que a neurocirurgia tem o suporte da neurologia em alguns casos. Mas a gente fica se perguntando, mas não é a mesma coisa? Não, né, professor? Está explicando aqui que Não, não é a mesma coisa. isso é muito comum. Muitas pessoas têm essa. Todos os dias a gente recebe essa dúvida, né? A neurologia, a neurocirurgia, e tem as outras especialidades que se tocam, vamos dizer assim, né? A neurocirurgia, o que é neurocirurgia? Neurocirurgia é o médico que fez essa especialidade e a neurocirurgia, ela comporta as doenças, as patologias, alterações do sistema nervoso central e periférico. Não é só central e periférico. Então, por exemplo, nervos periféricos, a neurocirurgia atua também através por doenças cirúrgicas. Então, neurocirurgia vai cuidar das patologias do sistema nervoso central e periférico cirúrgicas, onde tem que se operar, né? Ou fazer algum tipo de procedimento. Então, um exemplo, procedimento de dor, por exemplo, com agulha, a neurocirurgião faz também, né? Mas o neurocirurgião é isso, patologias cirúrgicas. A neurologia também tratam pessoas que têm alterações, doenças, patologias do sistema nervoso central e periférico, porém, patologias clínicas. Então, por exemplo, enquanto o neurocirurgião vai tratar lá o tumor cerebral, o aneurisma cerebral, doenças até epiléticas que precisam ser operadas, o neurologista também vai tratar mais de forma clínica, que é, por exemplo, a enxaqueca, o Parkinson, distúrbios do movimento,
Várias, ela, esclerose lateral amiotrófica, tem várias outras doenças que são estritamente clínicas que precisam ser tratadas com um neurologista. Então, o neurologista é o clínico que está cuidando dessa parte, que fez 3 anos de residência. O neurocirurgião é o cirurgião que está cuidando da parte mais cirúrgica, e aí são 5 anos de residência. Ambos precisam um do outro, ambos trabalham muito juntos. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, na neurocirurgia funcional, que é uma sub da neurocirurgia. É o neurocirurgião que só trabalha com doenças funcionais do cérebro, epilepsia, distúrbios de movimento, colocar o DBS em doença de Parkinson, dor, etc. Nossa, é um contato assim extremamente estreito. Inclusive, quando a gente está operando, ele está lá com a gente, o neurologista, fazendo a eletroestimulação, o encaminhamento, etc. Então, são duas especialidades muito juntas, mas que no fundo tem essa divisão cirúrgica. Quem opera, opera, quem clínica, clínica. Baseado nisso, como tu tinha me falado, você falou, traz uns casos, uns vídeos, etc. Teve uma aula que eu dei na turma que você faz parte também de anatomia, muito legal até. E aí é isso. Então, por exemplo, isso aqui é um cérebro, um sistema nervoso e dissecado. Isso aqui foi uma dissecção que eu fiz. Tá todo branquinho, bem dissecado, mas existe um trabalho aí para fazer. Foi um curso em São Paulo que eu fiz, né? Que é uma ressonância de crânio, e você pode ver que ali tem um tumor branquinho, esse tumor aqui, né? Aqui é como eu chego nesse tumor. Lembrando que a gente usa muito microscópio. Então, aqui é um microscópio. A gente opera com microscópio, porque são doenças. O cérebro é muito delicado, né? Então, é uma neuroanatomia, é uma anatomia muito pequena que, com o advento do microscópio, se tornou microneurocirurgia. A gente chama de microneurocirurgia. É um microscópio gigante, grande, que o Getúlio tem, um dos melhores do país, inclusive. Uma bagatela aí de 1,5 milhão. Está no nosso SUS, tem que dar orgulho ao nosso microscópio, está aí ele, a gente está E é aquela mostrando. situação que o senhor comentou nos bastidores também, né? Que tem que, quando for fazer a cirurgia, tem que lembrar da anatomia topográfica e anatomia sistêmica, para Exato. não interferir uma na outra. Exato. Exatamente isso. Você tem que ter toda a gente fala assim, é olhar através, né? See truth, né? Olhar além, olhar através. É como se fosse uma visão de raio-x, né? Eu tenho até uma imagem aqui dessa visão de raio-x. Vou mostrar isso para vocês. A ideia é conhecer, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um osso, vários acidentes ósseos. Todos esses acidentes, a gente tem que ter noção disso. Tudo é estudado. Todas as estruturas, o residente da neurocirurgia tem que estar na ponta da língua. Ele tem que saber isso, tem que evidenciar isso. Aqui, por exemplo, uma dissecção feita de livro que eu trouxe aqui para vocês olharem. Nessa imagem aqui é uma ressonância de crânio de um paciente. Ó, e nessa imagem aqui a gente consegue ver um tumor cerebral aqui na fossa posterior, na frente do quarto ventrículo, ele está bem aqui o tumor. A gente abre essa parte do cérebro aqui para operar isso. Então, isso é o neurocirurgião que faz. Isso é um vídeo muito bonito do nosso microscópio, evidenciando. Isso é feito na residência. Eu faço na residência junto com meus preceptores. Aí abrindo o aracnoide, você vê. Então, assim, eu acelerei o vídeo, mas isso é extremamente delicado. E você já consegue ver o tumor. O tumor está aqui, ó, entre as duas tonsilas cerebelares. Aqui é o cerebelo, né? Aqui é o verme cerebelar. E aí o objetivo é a gente tirando esse tumor através da microneurocirurgia. Aqui já é o bulbo, já vai começar a medula aqui, o tumor entre eles. Então, o que você falou, Igor, é isso aqui, ó. A gente olha o cérebro, olha o crânio, mas tem que ver através. A ideia é saber através disso e ter essa noção, essa microneurocirurgia, essa dimensão em 3D. É aquilo que eu sempre falo, assim. É treino, é estudo, é estudo. Não tem fórmula. O objetivo é você estudar muito e evidenciar muito. Aqui é uma metodologia que a gente usa, que também é um neuronavegador. A gente tem no Getúlio esse neuronavegador, ele consegue fazer, é um software da ressonância que consegue nos dizer a localização exata do tumor, tirando basicamente tudo que tem que ser tirado. Aí vem toda a anatomia, né? Aí eu vou mostrar para vocês um caso bem interessante. É um caso que veio do interior também. Aqui é uma tomografia de crânio. Chegou com 12 horas no politrauma. E aí você vê ali um hematoma extradural epidural gigante, né? Grande esse hematoma extradural. Isso aqui a gente drena, isso aqui tira, isso é uma patologia muito cirúrgica do próprio neurocirurgião. Olha a fratura de crânio, né? Fez 4 treplanações, quando você abre, tá aí a lesão, né? O hematoma, o sangramento. Esse sangramento, a gente evacua, a gente drena esse hematoma, né? Depois
Até mostrei um vídeo aqui para vocês, ó, um vídeo evidenciando o hematoma e essa drenagem depois. Isso é feito no João Lúcio, né? Feito lá com a gente. Tem uma equipe de neurocirurgiões muito bons ali que estão de plantão. Gostaria que tivessem em outros lugares também, né? Depois a gente colocou de volta. Aqui são outros casos. Tem vários outros casos, eu vou passando um pouquinho mais rápido para mostrar aqui para vocês. Isso aqui é toda a aula de neuroanatomia, de anatomia que a gente começa a explicar. Inclusive, você participou dessa aula, né? Aqui, esse vídeo é uma cirurgia. Vou colocar rápido esse vídeo. É uma cirurgia awake, uma cirurgia acordado. O paciente está bem aqui, ó, uma cirurgia acordada. O paciente tinha uma lesão na área da fala. Então, o que vocês estão vendo é exatamente o que vocês ficam vendo em filmes hollywoodianos. O paciente acordado, respondendo as perguntas. O áudio ele mostra bem. Você tem quanto? Ele está falando e a gente operando ele, né? Porque o cérebro não dói. O cérebro não dói. Algumas estruturas que compõem essa anatomia dói, mas o cérebro em si não dói, né? Por isso que a gente consegue fazer isso. E aí eu vou explicando o motivo e etc. E essa é uma outra, deixa eu colocar esse outro vídeo. Vídeos de patologias cirúrgicas aqui, evidenciando. Aqui é um aneurisma, um desenho do aneurisma, né? Aqui, a artéria cerebral média, os dois troncos do aneurisma e a clipagem desse aneurisma. Aqui é um desenho. Aqui é a vida real. Ó, o aneurisma em cima e como a gente vai clipar esse aneurisma. Isso é feito aqui no Getúlio, no SUS. Graças a Deus, a gente tem todo um suporte, a residência é muito boa, ótimos preceptores. Tem que melhorar? Lógico que tem que melhorar em todo o sistema, a gente sabe disso, né? Então, a gente faz isso aqui. Olha aí, vamos clipar esse aneurisma. Muito bonita essa imagem, é uma imagem do nosso microscópio. Então, é isso que o neurocirurgião faz, que é para incentivá-los, para inspirá-los a fazerem neurocirurgia e fazerem a diferença. A clipagem, o vídeo está acelerado, e aí a gente consegue ver essa clipagem. Lembrando que nós temos, cada preceptor é responsável por alguma área. O chefe da vascular é o professor Arlan, sou eu e ele que está clipando. Aí tem o chefe da medula, tem o chefe do... Então, a gente evidenciando aqui também uma hérnia de disco, é o neurocirurgião que opera. A ortopedia também opera, mas são especialidades que se cruzam. Aqui mostrando rápido a microdissecção dessa hérnia de disco, que atinge muitas pessoas. É um dos grandes vilões aí, de falta de trabalho e de improdutividade. Então você vai ver ó, que você vai tirando o disco que está herniado. Isso é um neurocirurgião que faz também. Hoje em dia a gente consegue fazer isso com endoscópio. A cirurgia evoluindo, então a gente faz em 30, 40 minutos através da endoscopia. Então você vai tirando a hérnia de disco que estava tocando na raiz. Aqui é a raiz que eu tô empurrando a raiz para proteger, para poder tirar. Essa hérnia estava tocando e fazendo muita dor. Esse paciente não conseguia andar, além de ter déficit, né? Déficit de força, né? Nessa topografia onde tinha essa raiz. Você vai tirando. Ó, muito bonito a cirurgia. Você vê que também nervo periférico a gente está atuando. Aqui é um tumor na medula, olha só, na verdade não é na medula em si, é no final dela, na quadriquina, onde estão as raízes finais, o tumor também aqui. Olha o tumor no microscópio. Ele é um tumor que nasce ele nasce na verdade da bainha desse nervo que a gente chama, que é um chivanoma, e aí é o tumor. Então a ideia aí é você dissecar, tirar as raízes que estão só só passando por ele, e a raiz que está originando o tumor benigno, porém causador, causa déficit, você vai lá e tira. Então, para mostrar que a gente não faz só cirurgia de crânio, faz cirurgia de medula também, de coluna E também. causador porque vai comprimir toda a região. Comprime toda essa região. Você vê que elas estão todas para o outro lado, ó, estão sendo empurradas para o outro lado. Quando a gente tira o tumor, ela volta ao seu lugar normal, habitual. O paciente jovem, o paciente que conseguiu ficar bem, sem nenhum déficit, etc. Né? Dissecou bem, aí você consegue tirar esse chivanoma da medula. Então, são patologias estritamente cirúrgicas que é o neurocirurgião que faz, e é isso que dá tesão na gente, dá operar. O paciente ficou super bem, né? Aí você tira o tumor, depois volta
ao normal. Muito bom, maravilhoso. Que é aquele trabalho que eu mostrei para vocês sobre a neurocirurgia, as emergências neurológicas no interior, foi o que eu mostrei, tinha falado para vocês. É isso aí. Bom, professor, muito obrigado. O senhor tem alguma coisa que você gostaria de falar? Sim, assim, agradecer. Primeiro, parabenizar o projeto Telesaúde, a toda a equipe, conhecer que uma parte da equipe e é feita eminentemente por acadêmicos. Isso é que me deixa mais feliz, assim. Então, vocês poderiam estar muito bem só estudando, só pensando em você, só vivendo aquilo. Não está errado, tem que fazer isso também. Porém, vocês saíram desse mundo, se incomodaram, então no ensino e na pesquisa. É o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E parabenizar, o projeto é lindo, ainda vai crescer mais o projeto, vocês vão atingir mais pessoas. Não desanimem, não façam isso só pelo certificado ou para melhorar o seu currículo, vocês vão estar atingindo pessoas e que vocês vão mudar vidas. Eu fiz esse projeto, eu fiz vários projetos. Como eu falei, fiz 6 países, participei de vários projetos de extensão, projetos em escola. Eu arranjava tempo não sei da onde. Hoje eu fico perguntando como não tinha carro, era de um busão, depois vai melhorando as coisas e assim vai, entendeu? E nem por isso eu desanimei. Claro, tem dias e dias, mas isso é normal do ser humano. Muita fé em Deus, sempre, sempre, sempre. E aproveitaria também, depois tu vai colocar o link aí, né, do neurotrauma. Vai ter agora esse neurotrauma, que é um simpósio de neurotrauma na próxima semana. Não sei se vai ser lançado ainda, né, esse nosso podcast antes, mas vai ter o nosso principal, que vai ser em 2025, que é o Neuroamazônia. O professor Robson é o presidente, eu faço parte da comissão organizadora. Nosso primeiro congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia a nível nacional aqui no estado do Amazonas. Gostaria de chamar todos os profissionais de saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos. Não é só para médico, é para todo mundo. Vocês vão reabilitar esses pacientes. São vocês que vão estar junto com a gente na porta, no leito, na assistência e depois da assistência também. Então, gente, muito obrigado, obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos aí. Podem contar comigo e firme e forte. Muito obrigado, viu? Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast até o final. O meu muito obrigado e gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, professor. E é isso, gente. Fiquem ligados. Teremos novidades nas próximas semanas, com novos episódios sendo lançados um por vez por semana. E é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, viu? Isso aí.